Do Senhor aos irmãos, quero desejar a todos vocês um ótimo dia, que o Senhor Jesus venha dar um dia abençoado para cada um de vocês. Que hoje a gente venha dar continuidade à nossa lição, a última da nossa revista, A Promessa de Deus São Infalíveis. Eu vou dar uma olhada ali nas minhas revistas para saber qual é a outra revista que Deus quer que eu traga aqui para vocês. Hoje vamos dar continuidade a essa nossa lição. As promessas de Deus são infalíveis. Hoje vamos para o tópico 2, que é Deus não mente, nem se arrepende. Então vamos, antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão assistindo e ainda vão assistir nas redes sociais. Mas antes, oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está essa lição. Eu te apresento, peço que o Senhor me coloque como instrumento da tua obra, me use para falar sobre ela. Que o Senhor me auxilie. Todas as palavras que saírem da minha boca não venham do meu coração, mas diretamente de ti, para trazer a explicação ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa manhã. O segundo tópico dessa lição é Deus não mente, nem se arrepende. Então vamos para o 1.1. Deus não mente, nem se arrepende. Em Números lemos que Deus não mente, nem se arrepende. Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade que o Altíssimo não mente, nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer o que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque. O profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Números 23, 20. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Então aqui nós vamos ver que Balaão, com medo do povo hebreu, que estava indo para a terra prometida e iria passar pelas suas terras, ele convoca o profeta Balaão, porque diziam naquela época que o Balaão fazia, Deus assinava embaixo. Então o que acontece? Ele procura Balaão. Por várias vezes Balaão diz que não vai até ele, mas acaba cedendo. E com isso, ele pede para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Porque naquela época dizia, se Balaão abençoasse, Deus abençoava. Se Balaão amaldiçoasse, Deus amaldiçoava. Só que, na verdade, não era Balaão que fazia isso, era Deus. Porque era a vontade de Deus se cumprindo através da vida de Balaão. E Balaão ali já devia estar se sentindo muito também. Só que quando ele vai para amaldiçoar o povo de Deus, ele olha e fala, Deus não mente, Deus não se arrepende, e eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. E é assim conosco. Ninguém pode amaldiçoar a vida daqueles que Deus tem abençoado. Se Deus está te abençoando, se você está debaixo das mãos fortes, poderosas de Deus, você nunca vai ser amaldiçoado pelo inimigo. Então, aqui está mostrando que Deus não é um homem que se arrepende e que minta. A própria palavra vai dizer isso. Deus é eterno, Deus é Pai, Deus é aquele que não vai mentir, nunca vai mentir, nunca vai se arrepender. Ah, pastor, mas algumas palavras da Bíblia parece que entram em contradição. Nós vamos até ler isso. Mas a gente tem que ver o contexto, o que está falando. O tópico 2 e o tópico 3, o 3 já vai responder diretamente o tópico 2 aqui que a gente vai falar. Vocês querem ver? Olha só. Deus se arrependeu? É uma pergunta. Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria, devido à grande corrupção e violência da sociedade da sua época. Gênesis 6, 3,14 e 1 Pedro 3,20.
Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Aqui o arrependimento não é um arrependimento de ele ter falado, se eu soubesse que isso que ia acontecer, eu não teria feito. Não, porque Deus já sabia que o povo ia se corromper. Só que Deus, aqui é o entristecimento, é aquela coisa, quando você, não tem quando você ajuda uma pessoa, e aí você mesmo ajudando aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa não vai te valorizar, não vai corresponder com aquilo que você fez por ela. Não tem? Quantos já não passaram por isso? Então, eu já passei, vocês já passaram, é dessa forma. É Deus fazendo pelo aquele povo, fazendo pela humanidade, e mesmo sabendo que eles vão fazer ao contrário do que Deus quer. Não vão fazer a vontade de Deus. Porque Deus, mesmo sabendo que a humanidade está sempre caindo, está fazendo por ela. Aqui, ó, quando Adão e Eva se distanciam de Deus, o que ele faz? Vem Sete, é onde Adão e Eva se aproximam novamente de Deus. E os filhos do homem, que é a descendência de Caim, e os filhos de Deus, que é a descendência de Sete. Moram nas cidades, outros moram na montanha. Só que os filhos, aqueles que seguem a Deus, começaram a olhar para a cidade, olhar para os filhos dos homens, que é o quê? Para aqueles que seguem o mundo. E não está diferente nos dias de hoje, que Deus olha e se entristece. Por quê? Porque os seus filhos, os seus seguidores, ao invés de estar fazendo a sua vontade, está fazendo a vontade do mundo. É isso que nós estamos fazendo. Se a gente estiver fazendo alguma vontade que não é de Deus, a gente tem que parar. Vamos olhar para a nossa vida, para que Deus não se entristeça e mande sua fúria contra nós. Olha o verso 2, ele ainda vai, como eu falei, o tópico 3, ele ainda vai falar, vai dar uma resposta ainda, ajudando na resposta aqui desse tópico 2. Uma aparente contradição. Em número, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre, juntamente com a expressão arrependimento. A expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas no ato rebelde do ser humano. Viu? Entendeu o que eu falei? O que eu tinha dito? É aquilo, é quando nós pegamos tem uma pessoa, nós investimos naquela pessoa de uma forma que a gente mesmo investindo, botando todos os nossos créditos, mas nós sabemos que ela vai nos entristecer. Sim, ela vai nos entristecer. Por quê? Porque vai ferir as nossas expectativas. Mas Deus, como Ele é Deus, Ele é Criador, Ele já sabia disso. Nós temos aqui, sentimos isso também. Quantas pessoas nós ajudamos, às vezes dentro do trabalho, que a gente trouxe a pessoa para trabalhar e botou, ela subiu, e quando você pensa que ela vai florescer, ela vai lá e te dá uma punhalada pelas costas. Lembra daquela
velho jargão lá de Roma, até tu, Brutus. Júlio César investiu em Brutus, foi crente que ele era um grande amigo, quando vê, ele dá uma apunhalada nele. Até ele esfaqueia ele. Na verdade, ele planejou aquilo tudo. Então é o que? Olha a decepção. O que Deus teve ali foi um momento de decepção com aquele povo. Porque mesmo ele insistindo, mesmo ele trazendo as coisas, mesmo ele abençoando, aquele povo não deu valor. É isso que acontece. Muitas das vezes, Deus investe em nós e se entristece conosco, porque a gente não dá valor àquilo que Deus investiu em nós. Então, se Deus está investindo em você, não decepcione Ele, não. Dê alegria. Mostre para Ele que aquele investimento que Ele está fazendo em você é bom, porque Ele não vai se arrepender de ter investido ali. Ele não vai se entristecer por ter investido em algo, como se fala, num saquetel furado, num bolso furado, que é o quê? É quando você junta dinheiro e bota dentro de uma sacola furada. É como se você quisesse peneirar a água, quisesse transportar a água com uma peneira. Então, não deixe que Deus ache isso de você. Dê para Ele o melhor. Se Ele está investindo em você, dê para Ele o melhor. Não deixe Ele te transportar com uma peneira, não, porque não tem como transportar água com uma peneira. Não tem como encher um balde pegando uma peneira e jogando dentro do balde. Então, seja aquilo que Deus quer e tem investido em você. Então, seja isso. Deixe Deus investir e reconheça e seja grato e não ingrato por isso. Amém? Hoje eu termino essa segunda parte da lição, amanhã eu venho com a terceira, de repente amanhã eu já estou com a nova revista, mostra aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido e saiba, Deus nunca se arrepende. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que hoje venha ser um dia abençoado. Alguns lugares estão frios, outros pode até estar calor, mas aqui está bem friozinho. Que um friozinho gostoso para a gente dormir melhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toca no coração de cada um que ouviu essa lição, que nós venhamos meditar nessa lição dia e noite, para aprender o que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Muito obrigado por tudo, traga a sua proteção e nos direcione no caminho que devemos tomar e que a gente venha ser um instrumento nas tuas mãos, para ser usado em tua obra, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.